Deus nos deu essa palavra, amado, e hoje nós vamos falar sobre esta carta, escrita através de uma visão que João teve lá naquela ilha de Patmos. Hoje nós vamos falar sobre a igreja de Éfeso, que significa desejável. Essa cidade, aliás, foi por muitos anos a segunda maior cidade do Império Romano. A população dessa cidade era cerca de 250 mil habitantes. E ela foi o berço da filosofia e também o berço da idolatria, onde era erguido estátuas de adoração. Essa cidade havia muitos misticismos e havia uma deusa chamada Diana, que simbolizava a deusa da fertilidade, onde muitos adoravam. E foi justamente nesta cidade que Deus levantou a maior igreja da época. A igreja de Éfeso, amado, ela começou com uma base no avivamento. A igreja de Éfeso foi uma igreja que ela começou numa base espiritual. Lá em Atos 19, diz a palavra, amados, que Paulo, quando ele chegou ali naquela cidade, haviam alguns discípulos ainda de João Batista. E aí Paulo, conversando com esses discípulos, ele disse, olha, vocês já são batizados com o Espírito Santo? E esses discípulos desconheciam esse assunto, falou, nós não conhecemos esse assunto. E ele falou, no que sois batizados? E ele diz, olha, nós somos batizados segundo João Batista, batizado nas águas. Aí Paulo começou a pregar para eles o verdadeiro arrependimento genuíno, a morte de Cristo. Por que Cristo veio para a remissão de pecados? E aí diz a palavra que Paulo, impondo a mão sobre eles, foram batizados com o Espírito Santo. Eles foram cheios do Espírito Santo, eles foram avivados. E diz a palavra de Deus que esses poucos discípulos saíram a evangelizar, amados. Paulo permaneceu por mais 3 anos com ele. E houve uma grande onda de avivamento naquela época. E uma grande onda de salvação. A igreja em Éfeso, ela cresceu tanto, mas tanto, que eles tinham mais de 25 mil crentes. Pensa uma igreja com 25 mil membros. Começando uma história com poucos discípulos. A Bíblia não fala quanto, mas diz que eram poucos discípulos que foram cheios do poder de Deus, foram avivados. É por isso que o Senhor tem falado tanto ao nosso coração a respeito do avivamento, do poder, de sermos cheios. Porque nada pode proibir um crente avivado de romper, amados. De avançar, de crescer. E aí Paulo começa nesses 3 anos a ensinar a palavra de Deus. E ele dá conselhos, ele diz, olha, fiquem atentos aos lobos vorazes, aos que se levantam no meio da igreja, fingindo que são de Deus, mas no fundo não são. Estão para perverter a igreja, para enganar a igreja. Aí Paulo, quando saiu daquela cidade, deixou ali uma igreja firme, uma igreja alicerçada. Era uma igreja, amado, que resistia à perseguição. A igreja de Éfeso era uma igreja que ela não se deixava cair pela prova, não. Não era aquela pessoa que passa pela prova, já desiste, esmurece, fala, ai, estou passando uma prova tão grande, acho que esse negócio de ser crente não é para mim, ou então Deus não está olhando para mim, porque olha o vento soprando na minha casa. Não, a igreja de Éfeso não era assim, não, era uma igreja alicerçada. A palavra de Deus fala lá em Efésios 2, na segunda oração que Paulo faz a essa igreja, e ele diz na oração que vós sois alicerçados e arraigados no amor. Amados, o alicerce da igreja de Éfeso, a base, era o amor, era o avivamento. Eles foram selados no Espírito Santo, eles tinham como base o amor, amados. Não era uma igreja que não fazia obra. Não era uma igreja que não evangelizava, que estava parado no meio do caminho. Era uma igreja ativa. E aí como o Senhor vem e fala assim, olha, tenho porém contra ti que você abandonou o primeiro amor.
Uma igreja que foi fundamentada, arraigada, alicerçada no amor. Ela abandonou o amor. Uma igreja avivada. Ela não se entregava à maldade. Ela suportava tudo em amor. Porém, com o passar do tempo, amado, isso foi se esfriando. Aí o Senhor tinha algo para falar contra essa igreja. O que era referência. Quando perde o primeiro amor, começa a decair. Começa a afundar. Aparentemente, a igreja de Éfeso estava perfeita. Mas uma igreja, amados, quando eu falo igreja, eu falo de nós. Não estou falando de paredes, porque paredes não adoram e não servem. Mas uma igreja, que somos nós, se não tiver alicerçado no amor, no primeiro amor, naquela chama de avivamento, amados, ela se torna uma igreja mecânica. Ela se torna uma igreja fria. A gente começa a fazer as coisas por fazer. A gente ora porque tem que orar. A gente lê a Bíblia porque é recomendado ler pelo menos um versículo por dia. A gente vem para a igreja porque é acostumado a vir. A gente se torna mecânico. E não é isso que Deus quer, amados. Quando nós perdemos o primeiro amor, nós perdemos aquela chama de avivamento que há dentro de nós. Nós perdemos a ação do Espírito Santo, amado, nos chamando. Aquele fogo que arde dentro de você, que traz desejo, que traz paixão, que traz vontade de fazer para Deus, de estar com Deus, amados. Nós tiramos o foco da cruz do Calvário e nós focamos, amados, nas pessoas e nas suas obras. Nós vamos nos tornando enfraquecidos e desistentes. Porém, a igreja avivada não é assim. A igreja avivada é uma igreja que se arrepende do mal que pratica. E é uma igreja que se apaixona pelo Senhor todos os dias. Todos os dias tem uma chama dentro de você por Deus e pela sua obra, e pela sua casa, e por vidas, e pela sua palavra. Todos os dias tem um querer dentro de você. Você não se arruma para vir para a igreja, mas de qualquer jeito. Você canta louvores de adoração. Você sincroniza na palavra. Você faz anotações. Você canta louvores na sua casa que te enchem de alegria. Qual foi a última vez que você chorou de saudade do seu Deus? Qual foi a última vez que você dobrou o joelho com uma saudade? Amados, para quem não conhece a minha história, eu não me converti porque eu fui evangelizada. Eu me converti porque eu sentia saudade de Deus. E eu comecei a falar isso. Eu falei, não sei, eu sinto saudade de Deus. E às vezes meu marido falava, você está ficando meia doida, quem sente saudade de Deus? Eu falava, não sei, mas eu sinto. Amados, eu pensava em Deus e eu ficava assim. Era assim que eu ficava. E eu achava às vezes que eu estava muito doida. Eu ia para a missa, que eu era católica. Eu não sentia nada. Eu não sentia aquela presença, aquela paixão, aquele desejo de estar naquele lugar. E eu falava para minha sogra, eu sinto tanta saudade de Deus, que eu acho que eu estou ficando doida. Já era o Espírito Santo me chamando, me convidando para estar com Ele. Eu não entendia nada. Não tinha intimidade. Qual foi a última vez que você chorou de saudade? Que você sentiu seu coração queimar por Ele? E aí ele fala assim, olha, eu conheço as tuas obras, tanto o seu labor como a sua perseverança. E que não,
sua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova a si mesmo, e se declaram apóstolos, mas no fundo não são. Então ele está falando assim, olha, você é uma igreja que consegue ver o que é bom, o que é ruim, você suporta a provação. Passa por cada luta que só você sabe. Só você sabe no seu interior a luta que você tem travado. E o Senhor não está discutindo isso. Só você sabe como você chega aqui todas as vezes, e às vezes quebrado, moído. E o Senhor não está discutindo isso, Ele está falando, eu sei disso. Eu sei que você está passando dias ruins. Eu sei como você tem dificuldade de enfrentar as lutas que você tem passado. E que mesmo assim você não nega o meu nome. Eu sei de tudo isso, eu tenho te visto. Porque ele diz aqui, ó, ao anjo da igreja de Éfeso escreve, estas coisas diz aquele que conserva na sua mão direita as 7 estrelas. Quando você acha que Deus perdeu o controle, Deus fala, você está na minha mão direita. Está aqui, amados. Conservar na mão direita não é segurar de qualquer jeito, é pôr dentro da mão e segurar. Quero ver quem tira você da mão de Deus. E aí ele diz mais. Na sua mão direita, as 7 estrelas. E no meio dos 7 candeeiros de ouro. Amado, candeeiro de ouro significa que o Senhor está aqui, ó. Se você não sentiu a presença do seu Pai hoje, está na hora de descer e buscar um pouco mais. Porque Ele diz, eu estou no meio dos candeeiros de ouro. O Senhor está aqui. E se você sentir a presença dEle, glorifica. Se Ele se manifestar em você, através às vezes de um arrepio, através de um acelerado coração, o Senhor Ele vai se manifestando no meio da igreja. Ele diz, eu estou no meio desses candeeiros de ouro. Então Ele diz, olha, eu vejo o que você está passando. Eu sei que você se esforça. E que mesmo em meio à dificuldade, você não tem negado o meu nome. Mas tanto eu quanto você sabe que algo ficou para trás. Algo se perdeu. Amados, nós precisamos voltar ao primeiro amor. Nós precisamos voltar àquele estágio onde tinha tanta alegria vir para a igreja. Onde a gente chegava tão avivado. A gente saudava os irmãos com tanto amor. A gente cantava hinos com tanta rendição. A gente ficava triste quando acabava e pensava, eu tenho que ir embora. Que a gente ficava mais de 1 hora aqui fora batendo papo e o irmão apagando a luz porque precisa sair. Hoje as pessoas têm tanta pressa para sair da presença de Deus e não têm a mínima vontade de entrar nela. Aí o Senhor diz para nós, lembra-te de onde você caiu. Ele diz aqui, ó, lembra-te, pois, de onde caíste e peça ao Espírito Santo trazer a sua memória aonde iniciou a sua queda espiritual. Hoje eu orando na minha casa, eu falei, Deus, revela no Senhor. O Senhor me mostrava pessoas que hoje estão enfraquecidas porque tiraram o olho da cruz e começaram a olhar para o homem. E começou a enxergar defeito no homem. E ele se espelhava neste homem, talvez um líder, talvez um amigo, alguém que era para ser seu exemplo. E você foi esmorecendo, foi enfraquecendo. E a sua fé foi minando, e o seu amor foi acabando. E o Senhor diz, lembra-te de onde você caiu. Oh, aleluias. E Ele diz, arrependa-te. Ah, Senhor, eu me arrependo, Senhor, de ter permitido essa situação saquear a minha fé, o meu amor por Ti. Eu era tão avivado, eu era tão cheio, eu fazia com tanto desejo, Senhor, e hoje eu não tenho mais nada disso. E o Senhor nos diz, arrependa-te.
Quantos de nós chega dentro da casa de Deus tão cheio de esperança? Sabe, aquela vontade de mudar tudo, de fazer, de acontecer, uma chama. E de repente você descobre que não é nada disso. Aí aquela chama que o Espírito Santo colocou, a gente deixa ela apagar. A gente fala, tá bom, só vou congregar e tá tudo certo. E Deus está falando, não está nada certo. Eu não te chamei para ser morno, eu te chamei para ser quente. A base que eu estou entregando para você se chama amor. E é nessa base que você vai fazer a minha obra no amor. O que é que saqueou de você aquela chama, aquele desejo, aquela vontade de vir e de fazer? O que é que te saqueou? Lembra-te. E aí depois ele disse, amados, é tão tremendo. Olha, lembra-se de onde caíste. Arrependa-te. E volta. Ora na bachuri andei. E voltará. Volta às práticas que o Senhor já tinha te dado. Sabe aquele alicerce, aquela vontade, aquele desejo, tudo aquilo que você fazia para Deus e você não faz mais. Deus está falando para nós, olha, volta. Lembra de onde você caiu? Não sei se foi pecado, amados. Não sei o que te levou a essa ruína, esse enfraquecimento. Eu não sei o que fez a separação entre você e Deus. Eu não sei, mas o Senhor falou, lembra-te, arrependa-te e volta. Não saia daqui, amados, pensando, foi só mais um culto. Saia daqui falando, não, eu fazia isso para Deus. Eu fazia visitas, eu visitava enfermos, eu orava, eu buscava, eu cantava, eu louvava, eu pregava, e o Senhor está falando, volta! É tempo de voltar, amados, às primeiras obras, é tempo de voltar ao início de tudo. É tempo de recomeçar a sua história com Deus. É tempo de um avivamento e Ele quer começar no início. Esta igreja, amados, ali através de poucos discípulos, a primeira coisa que o Senhor fez em Atos 19 foi descer sobre Ele o Espírito Santo. Uma igreja alicerçada no poder de Deus. Hoje uma igreja mecânica, fria. Amados, eu acredito que todo mundo conhece a Vila Clara. Vila Clara City, como diz minha filha. Quem não conhece, é ali no meio do Poupa Tempo, daquele pedaço ali para cima. Lugar muito bonito de se morar. Brincadeira, viu? Tenho orado para um milagre na minha vida. Amados, eu congregava no Jabaquara. Não tinha R$1 no bolso todo dia, porque um bom assembleano sabe que tem culto de segunda a segunda. Eu nunca faltei um culto. Culto de doutrina, ensinamento das irmãs, ensaio das mulheres, ensaio do coral, libertação. E culto oficial, que era sábado e domingo. E eu saía da Vila Clara para o Jabaquara a pé, com a Lívia no colo e bolsa do outro lado. Antes dela eu já fazia isso, depois dela eu não parei. Com 20 dias apresentei minha filha na igreja. No próximo fim de semana eu já estava lá com ela. No começo você tem bebezinho, arruma umas carona. Bebezinho ficou duro no braço, acabou carona, irmão. Mas era uma vontade de estar lá. Uma vontade de participar. Eu era a última a sair da igreja, chegava na minha casa quase meia-noite. Até limpar a cantina eu limpava antes de ir embora. Não estou falando para a minha glória não, para a glória de Deus. E Deus começou a me lembrar desse primeiro amor, sabe? Que você não mede esforços.
Era chuva, era vento, era o que fosse, amados. Teve uma vez que eu cheguei ali perto da igrejinha de São José, eu comecei a chorar, eu falei, Deus, o meu braço está doendo tanto, Senhor, eu estou tão cansada. E eu queria tanto que o Senhor preparasse um irmão para me dar uma carona. Passaram 2 irmãos, ainda me saudaram com a paz e foram embora. E eu cheguei na igreja, eu dobrei meu joelho, primeiro eu chorei, rasguei meu coração, mas depois eu adorei, porque eu tinha conseguido chegar naquele lugar. Amados, o Senhor nos quer avivado, porque nada vai nos impedir de estar no centro da vontade de Deus, de fazer para Ele, de buscar, amados. Eu lembro como fosse hoje o dia que o teto de uma irmã, que hoje congrega com a gente aqui, ele desabou, amados. Nós estávamos lá orando. Eu fechava meu salão toda quarta, 2 horas da tarde, eu ia para a igreja, porque tinha culto de mulheres às 3 da tarde. E nós estávamos lá orando. E Deus tocou no coração de uma irmã, de levantar um clamor pela vida da irmã Jandira, que era dirigente do trabalho. E a gente começou a clamar e a interceder, e sem entender nada. Quando ela chegou na casa dela, amado, tinha 4 caminhões de bombeiro, tinha polícia, tinha defesa civil. Mãe de 4 filhos. Quando ela viu que era na casa dela, ela falou, meu Deus, eu perdi meus filhos. Ela não tinha forças para chegar no portão dela. Porque na cabeça dela a notícia seria essa. E quando ela chegou lá, para a honra e glória do Senhor, os 4 filhos estavam bem. E o filho dela mais velho falou assim, mãe, a gente estava assistindo o desenho e um anjo falou para a gente entrar dentro do banheiro, que era a única parte da casa que era de laje. E ele olhou, ele falou, mas por quê? E ele falou, mãe, o anjo fez assim para mim, falou, vem para o banheiro. E ele disse que o pequeno não queria ir, porque queria continuar assistindo o desenho, então ele puxou ele. E quando ele entrou dentro do banheiro, amados, a casa inteira desabou. Só ficou o banheiro. Ela congrega aqui, pode perguntar para ela. A gente precisa voltar a viver milagres. Porque naquele dia ela teria perdido os filhos, porque o fogão dela desceu até o chão e a geladeira desceu até o meio. Você acha que as crianças resistiriam? O Senhor começou a me fazer lembrar de tantas coisas que nos fazia estar avivados e cheios. E hoje a gente está se conformando numa religiosidade, num ritual, e sermos crentes mecânicos. E Deus está falando, chega! Eu quero revelar para vocês em sonhos. Eu quero entregar para vocês dom de profecia, dom de cura, dom da palavra. O Senhor quer distribuir dons no meio da igreja, mas é impossível se a igreja não se posiciona. E às vezes estamos doentes, porque estamos negando um chamado de Deus para a nossa vida. Até quando nós lutaremos contra o nosso Deus? Não podemos, amados, buscar poder se nós não estivermos dispostos a buscar o Todo-Poderoso. Não podemos querer mais unção se nós não procurarmos a presença do ungido. Aleluias! Às vezes estão tão preocupados com o nosso chamado, e não estamos nem aí para aquele que nos chamou. E o Senhor está falando, volte ao primeiro amor. É uma recomendação, aleluia. Viver um cristianismo sem Cristo é como viver num reino sem rei. É vazio, ninguém governa, ninguém cuida. Deus quer levantar homens e mulheres avivados e apaixonados por sua presença. Pessoas dispostas a pagar um preço para estar com Deus todos os dias. Pessoas que não têm medo de oração, não têm medo de palavra, não têm medo de vir para uma vigília. Pessoas que tudo que fala eu topo, eu faço, eu estou dentro. É comigo mesmo. É isso que o Senhor está falando, amados. Lá em Êxodo 33...
O Senhor visita Moisés e fala para Moisés: olha, Moisés, você vai atravessar esse povo neste mar aqui. Eu vou levar você para uma terra que emana leite e mel. Eu vou tirar da sua presença os saduceus, os heveus, os amorreus, todos os inimigos. Eu vou tirar, eu vou limpar e você vai chegar na terra prometida. Porém, eu não vou com você. Eu vou mandar um anjo. Porque se eu for com você, por causa da dura serviço deste povo, eu vou matar todos. Se o Senhor falou para Moisés, então um anjo vai com você. O que Moisés falou para Deus? Eu fiquei pensando o que eu falaria para Deus. De verdade, hoje, antes, de Deus mover meu coração, eu falaria: Deus, tá bom, então eu vou. Já que a terra mana leite e mel, o Senhor vai tirar o impedimento, a barreira, estou lá. Mas a Bíblia diz que Moisés era um homem que falava com Deus face a face. Era um homem que tinha intimidade. Era um homem que, quando entrava na tenda para orar, o que foi falado, a glória de Deus descia. E o povo ficava de fora só olhando. Era um homem avivado, cheio do poder. Aí Moisés olha para Jesus, para o Senhor, e diz para o Senhor: se o Senhor não for comigo, eu não vou. Moisés abriu mão da promessa, mas não abriu mão da presença. Às vezes estamos tão focados na promessa, nos nossos sonhos, nos nossos objetivos, na faculdade, na empresa, na casa, na saúde. Estamos tão focados na promessa, estamos abrindo mão da presença. E Deus está falando: está errado. Enquanto o principal na sua vida não for a presença de Deus, a promessa não se cumpre. Precisamos, amados, ter paixão pela palavra de Deus, por sua presença. Porque é ela que nos mantém com a chama viva diariamente. A chama acesa. Aquele desejo todo dia. Aí eu falei com Deus, falei: Senhor, mas nem todo dia eu acordo com aquela vontade de ler a Bíblia, de orar. Nem todo dia você acorda: uau, mais um dia para eu ler a palavra. Mas o Senhor falava ao meu coração, amado, que mesmo sem disposição, quando nós temos um estilo de vida, nós entendemos que ler a Bíblia é um compromisso e não um sentimento. Mesmo que hoje você não esteja com aquela vontade, quando isso faz parte da sua vida, é rotina, você fala: não, eu tenho um compromisso com meu Deus, eu não preciso nem querer estar lá, eu vou estar lá. Eu vou para a casa de Deus porque eu tenho um compromisso com Deus. Eu leio a Bíblia porque eu tenho um compromisso com Ele. Eu oro porque eu tenho um encontro marcado com Ele. Não depende da minha vontade, amados. Depende do comprometimento que eu tenho com esse Deus. Do meu relacionamento, da minha amizade. Quando nós olhamos a vida de oração de Jesus, que foi o nosso maior exemplo, nós ficamos impressionados, amados, com tantos milagres, tantas maravilhas, tantos prodígios, tantos seguidores que Jesus tinha, e nada disso fez com que ele orasse menos. A vida de Jesus era baseada na oração. E o resultado de tudo que Jesus fazia era a intimidade, resultado de uma intimidade com o Pai. Jesus tudo apresentava para o Pai. E o Pai fazia. Já pensou a gente levantar um pão e pedir para ele multiplicar e ele começar a multiplicar e multiplicar? Pensou a gente começar a viver milagres? Desde o pequenininho, de você orar e falar: Deus, não deixa ele não. E daqui a pouco o seu filho volta, você fala: você não vai? Vou nada, vou dormir. Obrigado, Deus. Você precisar de uma provisão e o Senhor te enviar, de
E você está ali assim, ó. Deus, fala comigo. E Deus levanta servo. E vai lá e fala, eu vim. É isso. É sobre isso que Deus está falando. Nós precisamos voltar às práticas do primeiro amor. Porque sem ela jamais nós vamos experimentar, amados, o refrigério do avivamento. Se você quer ser avivado novamente, quer sentir essa chama dentro de você de novo, esse desejo, nós precisamos voltar aonde caímos. Confessar os nossos pecados, nos arrependermos, aceitarmos o perdão de Deus e reformular a rota. Há um recomeço para nós nesta noite. E o Senhor nos trouxe aqui para falar isso. Eu tenho um recomeço para a sua história. Uma igreja sem amor é uma igreja decadente. E ela não está inserida no primeiro mandamento, que é amar ao Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. É o primeiro mandamento, amados. Quando o Senhor fala amar o Senhor teu Deus, Ele fala de todo o coração, com toda a sua alma. Ele está falando de sentimentos e emoções. Nós precisamos amar a Deus aqui dentro do nosso coração. Sentir aquela emoção, coração disparar, queimar por Ele. E depois Ele fala com o seu entendimento, que é o culto racional. Porque nós somos racionais. Eu amo ao Senhor porque Ele é bom, porque sua misericórdia dura para sempre. Eu amo um Deus que eu não vejo, mas eu sinto. Então eu amo também com o meu intelecto. E aí quando Ele fala com toda a sua força, Ele está falando de intensidade. Então qual é o nível do seu amor por Deus nesta noite? Qual é a intensidade do seu amor por Deus? E é neste momento que a gente começa a colocar num nível que a gente descobre que o nosso amor está moribundo. Está mais ou menos. Eu amo, mas não amo tanto. E aí nós quebramos o primeiro mandamento, que é amar ao Senhor Deus. De todo o coração, com a sua alma, com o seu intelecto e com toda a sua força. Toda. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus mais do que eu amo a mim mesmo, mais do que eu amo meus filhos, mais do que eu amo meu emprego, meu salário, mais do que eu amo tudo. Eu amo Deus. Amar a Deus independente da circunstância, da adversidade, do vento que sopra na sua casa. Eu amo minha família, eu amo meus filhos, eu amo meu marido. Mas não amo eles mais do que eu amo a Deus. Porque o dia que eu amar eles mais do que eu amo a Deus, se o Senhor retirar eles de mim, meus olhos nunca mais voltam para a cruz. Deus precisa ser a nossa prioridade. E não estou falando somente de congregar, estou falando de vida com Deus. Muitas vezes nós estamos quebrando o principal mandamento. E Ele diz amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a ti mesmo. Somente 2 Ele deixou. E a gente consegue quebrar o primeiro. Quando a gente não ama ao Senhor com toda a intensidade que Ele deseja. E a gente vai seguindo a nossa vida enganado pelo diabo. Achando que está agradando a Deus. Quando no fundo estamos quebrando um princípio cristão. Aleluias. Deus está, amado, nos alertando nesta noite. Está nos convidando gentilmente para uma mudança. Aonde havia essa igreja de Éfeso, onde eles receberam esta carta, onde eles ouviram que o Senhor tinha contra eles, e eles não voltaram ao primeiro amor. Hoje é um local lá na Turquia, onde só tem escombros, entulhos. Vocês sabiam?
Lá na Turquia, onde era a igreja de Éfeso, é o país no mundo onde existe o maior número de muçulmanos. 98% da população é muçulmana. E é onde tem o maior número de mesquitas. E esses 2% não são de cristãos protestantes, mas são de todas as outras religiões. Onde havia uma igreja avivada. Onde naquela época, no ano 1 depois de Cristo, ela tinha mais de 25 mil membros. Hoje não tem crente. Porque o Senhor aconselhou. E eles decidiram não ouvir. Graças a Deus que a graça dele chegou sobre nós. E o Senhor está nos alertando. Para que a gente não caia como essa igreja caiu. E onde não tenha mais volta. O Senhor está falando, meus amados. Volte à prática do primeiro amor. Eu preciso que você tenha paixão por Deus. Pela obra, pela sua palavra. Volte às primeiras obras. O Senhor está nos alertando nesta noite, está nos exortando em seu amor, amados. Porque Ele conhece realmente a nossa realidade espiritual. Eu não conheço ninguém aqui no profundo. Mas Deus conhece. E Deus nos trouxe essa palavra porque Ele conhece o nosso oculto, o nosso profundo. Ele sabe como que a gente estava espiritualmente. Ele sabe que a gente não tem negado o nome, que a gente tem perseverado, tem continuado. Mas olha para dentro de você, ainda tem acesa aquela chama? Aquela paixão, aquele desejo, aquele avivamento? É tempo de voltar, amados. Reconhecer, então, olha, lembra-te de onde caíste, arrependa-te e volta. É como o filho pródigo que ele caiu. Ele se arrependeu, amados. Ele lembrou, tem uma casa do pai. E o que ele fez? Ele voltou. Ele foi, e ali tudo foi restituído para ele, como do início. Então é isso que Deus está falando. Eu estou como um pai de braços abertos, esperando você voltar. E eu vou restituir você do início. Aleluias. O avivamento começa com a reconquista daquilo que foi perdido. O Senhor diz, eu virei brevemente. E eu preciso encontrar os candeeiros acesos. Porque para que serve uma candeia se não for para iluminar? Não tem serventia um candeeiro apagado. Não serve para nada. O Senhor quer nos levar ao arrependimento. Porque se nós decidirmos continuar na condição de desobediente, nós vamos perder tudo aquilo que Ele tem para nós. Eu quero concluir falando que a essência da vida cristã está exatamente na experiência do primeiro amor. E às vezes a gente está querendo fazer ações transformadoras, maravilhosas. Queremos fazer um encontro de avivamento, preleitores de avivamento. E Deus está falando, a essência do avivamento começa na volta ao primeiro amor. Se de repente a gente perdeu esse desejo, é um sinal de alerta de que a nossa vida cristã está esfriando. O primeiro amor, amado, é o selo identificador de um relacionamento com Deus. Ele é o fruto de uma tomada de decisão e de uma entrega pessoal. Ele é o envolvimento de você com Deus e sua palavra. É o voltar para o local de adoração. É o reparar o altar do Senhor. É colocar as coisas em ordem novamente.
que está fora do lugar é tempo de colocar no lugar novamente. O avivamento da igreja está condicionado, amados, à perseverança e a em servir de todo o coração, com muita intensidade, dando passo para perto de Deus todos os dias. Nós precisamos lembrar de onde caímos e fazer, amados, uma rota contrária. O Senhor quer a gente no passado só para arrepender. O Senhor quer a gente no presente para desfrutar. E o Senhor quer o nosso olhar no futuro, amado, para direcionar. A palavra de Deus fala em 1 João 3,18. Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas amem de fato, de verdade. É sobre isso que Deus está falando. Uma igreja alicerçada na fé, avivada no Espírito, recebeu o poder do Espírito. Depois lê Atos 19, desse encontro de Paulo com os primeiros cristãos de Éfeso. Aí a gente vai lá na carta que Paulo escreve à igreja de Éfeso, e na oração ele fala: vejo que sois alicerçados e arraigados no amor. Gente, esse povo tinha profundidade no amor. E com o passar do tempo, aquilo foi se perdendo até chegar aqui, nessa carta no Apocalipse, onde ele diz: você perdeu o seu primeiro amor. Você perdeu aquilo que era a sua base espiritual. Aquilo que fazia diferença na sua vida. E eu preciso que você retorne, se arrependa e recomece. A nossa maior preocupação não deve ser fazer a obra, e sim conhecer o dono da obra. Deus está nesta noite passeando no meio da igreja, Ele está sondando as nossas vidas. E Ele está falando: eu reconheço o seu esforço. Mas eu preciso que você tenha dedicação em buscar o meu amor. E hoje eu te faço um convite. Volte à prática do primeiro amor. Deus está falando ao nosso coração. Eu sei que hoje você não está sendo quem um dia você foi. E você sabe disso. O Senhor falava ao meu coração que nesta nova fase, o Senhor nos entregará dupla honra. Nós viveremos maravilhas que nunca vivemos antes. O Senhor falava ao meu coração: aqueles que derem ouvidos à minha palavra, eu derramarei sobre eles o meu Espírito. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, amados. O Senhor quer fazer algo novo nas nossas vidas e através das nossas vidas. E não vai ser na igreja num todo, mas vai começar em uma vida, porque este avivamento começa de uma forma individual. E um vai incendiando o outro. Talvez a gente olhe e fale: fulano deveria estar aqui hoje, mas não era para ele, é para você. E o Senhor quer encher você, quer transbordar você. E é você que vai transbordar sobre a vida dele. Está tudo no controle de Deus. Tem tanta coisa boa chegando. Tem tanta coisa boa chegando. Nós já estamos na quarta semana falando de avivamento. E como eu disse para vocês, eu nem sei quando vamos parar. Talvez semana que vem a gente não fale sobre isso. Mas todas as vezes que eu começo a buscar no Senhor uma palavra, o Senhor está falando: é sobre isso, filha. É sobre isso. É sobre isso. Hoje eu até falei para o Senhor: Senhor, eu estou sentindo tanta saudade do tempo que eu era mais crente. Que eu era mais avivada.
Acordava na madrugada para orar, fazia campanha com as irmãs. Amado, se você falasse para mim, ô irmã, vamos fazer a campanha pelo seu filho. Ó, 2h da manhã eu te ligo, a gente começa a orar. Nunca mais fiz isso. Não tinha tempo ruim, amados. Para orar, para interceder, para ir na casa, para fazer campanha nos lares, para visitar, amados. Não tinha. Acordava de manhã, ia para a escola bíblica dominical, chegava em casa meio-dia, fazia almoço, 3h eu estava no evangelismo. 5h eu estava em casa, lavava a louça do almoço, porque 18h30 tinha culto. E esse era o meu domingo, eu não queria viajar, não queria passear, eu queria viver isso todo dia. Era tão gostoso quando você evangelizava uma pessoa e na hora do culto às 18 ela chegava. Você ia receber como se fosse membro da sua família, você abraçava, você acolhia, você punha sentado do seu lado, você abria a Bíblia, punha no colo. Era tão gostoso. Quando você ia orar por um enfermo e depois ele te ligava falando que tinha sido curado, ou ele testemunhava no culto a cura maravilhosa que o Senhor fez. Era tão gostoso quando segunda de manhã você ia para a igreja para ser intercessor dos desempregados. E antes deles saírem para procurar emprego, eles passavam na igreja para orar pelos currículos. E lá tinha algumas irmãs de mão estendida orando. E ele voltava falando, irmã, a porta se abriu, eu estou empregado. Cadê o primeiro amor, amados? Que hoje a gente tem colocado o eu em primeiro lugar. A gente não tem ofertado a nossa vida. A gente ia para a igreja com tanto desejo, com tanta vontade. E não era de receber, não. Era de dar, de ofertar, de trabalhar. Na igreja que eu congregava, o banheiro era igual aqui, era fora. Só que lá tinha um diácono na porta da igreja, e quando eu estava naquela escala do banheiro, eu não ouvia a pregação, o louvor. Era o dia de trabalhar para o pai, eu chegava cedo, eu limpava o banheiro, removia os lixos, via se tinha sabonete. Sabe aquele desejo de estar ali servindo as minhas irmãs, na porta do banheiro das irmãs? E Deus começou a me lembrar de tudo isso. Hoje a gente quer chegar e encontrar o banheiro limpo, amados. Se o papel cai no chão, a gente nem pega, deixa lá. O amor está se esfriando e Deus está falando, eu preciso que você volte àquela base de amor, aquele alicerce, aquele desejo de fazer para Deus. Se Satanás tem levantado homens para frustrar os planos de Deus na sua vida, é tempo de você reformular a rota, olhar para a cruz e avançar. Você não serve a homens, você serve a Deus. E o Senhor está falando nesta noite, eu sou contigo. Eu te ajudo. Eu só preciso que você reformule a sua rota. Que você se arrependa e olha que o Espírito Santo vai falar ao seu coração. Tudo quanto você precisa se arrepender. Quantas vezes nós entregamos nossos planos e os planos de Deus para a nossa vida na mão de um homem? Porque a partir do momento que uma pessoa te frustra e você para de fazer o que era para fazer, você entregou na mão dele. Sua felicidade está lá. Então volta e resgata, fala, me dá, é meu. Eu vou voltar para o projeto de Deus da minha vida. Eu vou prosseguir, eu vou continuar. Nada vai me parar, aleluias! Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude. Volte para casa. Medite mais nessa palavra. Faça como eu, amados. Eu chego, assisto a pregação. Às vezes eu converso com o Daniel manda uma mensagem, aí eu respondo umas 11h30. Eu falei que eu estava assistindo a pregação de hoje. Aí ele dá risada. Mas foi você que pregou. Eu falei, não, é que agora eu estou recebendo. E de verdade, minha filha fica impressionada, porque eu choro, viu? Eu choro, eu glorifico, eu faço anotação, porque Deus começa a falar outras coisas ao meu coração. Tem hora que o Vardo fala, mas não é você que está pregando, é porque você está chorando pelo que Deus está falando comigo. Deus vai dando estratégia, amados. Aí você dobra o joelho, você começa a falar com o Pai.
Você vai ver o que vai acontecer na sua vida. É ano de expansão, viu? Essa palavra é profética sobre a vida desta igreja. Ninguém vai ficar dentro da caixinha, não. Deus está tirando a gente da caixinha e está falando, filho, tem uma palavra profética de expansão sobre a sua vida. Está na hora de sair. Está na hora de expandir. Está na hora de crescer. Está na hora de avivar e está na hora de transbordar. Aleluia. Vamos ficar em pé e vamos orar. Senhor meu Deus, graças nós te damos, Senhor, pelo seu amor, pela sua misericórdia, pela sua graça, Pai. Porque o Senhor nos encontrou nesta noite. O Senhor tem nos abençoado, tem falado aos nossos corações, e eu te peço, Pai, nos ajuda, Senhor, a voltar às práticas do primeiro amor. Leva-nos, Deus, à sala do arrependimento, fala aos nossos corações, porque o Senhor conhece cada homem e cada mulher que está aqui nesta noite. O Senhor sabe o que fez eles caírem. O Senhor sabe quais são as suas mazelas, os seus pecados, os seus traumas. O que fez com que estes homens e essas mulheres ficassem fracos na fé. Começassem a ter uma vida espiritual mecânica. E o Senhor está falando, eu não quero isso. Eu quero você avivado. Eu quero você transbordando. Eu quero você alegre. Eu quero você na posição que eu te coloquei um dia. Ah, Senhor. Enche-nos, Senhor amado, nesta noite. Aviva a sua obra no meio da sua igreja, Senhor. E nos direciona, Senhor, por um caminho, Pai, que nos aproxime cada vez mais da tua presença. Nós nos arrependemos, Senhor, dos nossos feitos. Nós nos arrependemos, Senhor, de termos permitido que Satanás nos saqueasse, Senhor, nos roubasse. E hoje, Senhor, nós voltamos às práticas do primeiro amor, Deus. Nós voltamos ao início de tudo, Senhor. Nós recomeçamos na tua presença. Leva teus filhos em paz, em segurança. Cobre com teu sangue. Livra de todo mal. Espírito Santo de Deus, continue a falar no coração destes homens e mulheres. E que essa palavra não se perca, mas que ela venha cumprir o seu propósito em nome de Jesus. Vão em paz. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.